bastante conhecida, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, Paulo quer dizer o seguinte: há alguns que vos inquietam e não querem deixar do jeito que está. Não querem deixar do jeito que está. Quer ver? Ele vai provar, vai falar por quê. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Está vendo? A inquietação aqui é porque eles não queriam deixar como está. Queria acrescentar ou tirar. Assim como já vos dissemos, agora de novo, repito, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Amém. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Senhor Deus. Obrigado, Pai. Senhor Deus. O evangelho que nós recebemos, não aprendemos e nem recebemos de homem algum. Nem William Branham nos ensinou. Foi o Espírito Santo em William Branham, pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Porque ele não aprendeu de homem algum, mas foi-lhe revelado pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho que temos, a mensagem que temos, ela não pertence a essa terra. Ela não é da terra. Ela veio dos céus, para aqueles que uma vez estiveram nos céus. Ela não é para os que nunca estiveram nos céus. Ela veio dos céus para os que já estavam um dia nos céus. Ela veio reclamar esses. Ela veio reclamar somente a esses que estavam no céu. E tendo uma percepção, uma semente, algo por dentro dela, ela se encaixaria na informação do Senhor, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Esse é o evangelho eterno do Senhor. Por isso que ela não é da terra. Não é. Ele veio do céu. É o evangelho proclamado eternamente. Por isso que aquele anjo veio proclamando essa mensagem. O evangelho eterno. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos força para compreender essas coisas. Pois nós não queremos ser reprovados no final. Verdade. Aleluia. Queremos ser achados no nosso posto de dever. Senhor, sabemos que nem todos que começam são todos que terminam.
Mas nós queremos terminar, Senhor. Queremos terminar. Ajuda-nos, ó Pai. Com forças, com sacrifícios, com cicatrizes, com batalhas, seja o que for. Nós precisamos da Tua graça. Porque nós não temos força em nós mesmos. Como foi falado ontem lá, nós não temos santidade alguma. Aleluia. Não há nada de bom em nós. Bom é só o Senhor. Amém. Confirma a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nessa noite eu quero falar um assunto que não é muito profundo e ao mesmo tempo não é tão simples. É um assunto que na verdade, quando se estabelece, nem percebe que se estabeleceu. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós nem sabemos quando e como e aonde aconteceu. Por exemplo, o profeta irmão Branham chega a dizer que a maior virtude do homem é quando ele vê a si mesmo errado. Quem entende, irmãos? Quando ele vê a si mesmo errado. Quando ele se enxerga a si mesmo errado. Quando o homem tem esse poder, essa condição de enxergar-se a si mesmo, este é um poder incrível que ele tem. Isso quer dizer que ele viu quando foi que errou, viu quando foi que aquilo começou, ele foi capaz de enxergar isso. Quem está entendendo, irmãos? E existem espíritos, demônios, que eles entram em nosso meio, pode até entrar dentro de nós, sem nós nem um mínimo de percepção. Nem perceber, nem sentir, nem doer, nem fazer cócega. Quem está entendendo, irmãos? Então, às vezes existe uma condição que a igreja vive, na qual outra geração já viveu, e a própria igreja presente, no seu estado presente, não percebe, não consegue ver que já está dentro daquilo que antes condenava. Vocês estão entendendo, dizendo? Que antes condenava. A pior coisa que existe é quando nós somos pegos por nossa própria palavra. Sabia disso? A pior coisa que existe é quando nós somos pegos pela nossa palavra. Irmão, cuidado. Você fala uma coisa hoje e crava um prego. Tem luas para vir, tem sols para rodear a terra, tem chuvas para cair, tem frio para vir, tem inverno, a terra dá voltas, o mundo gira. E depois você se encontra numa situação nas quais aquelas palavras agora estão indo ao encontro de você. Eu conheço, por exemplo, pastores da mensagem, que há 30 anos atrás, 35, cravou em cima do púlpito. Eu conheço. Cravou em cima do púlpito. O dia que entrar bateria na minha igreja, vocês podem tirar da igreja. Pode trocar de pastor. Trocou? Até hoje eu não vi.
Isso aqui na região metropolitana do Horizonte. O dia que entrar guitarra aqui dentro, vocês me tiram do púlpito. Até agora ninguém chegou com essa fita na mão. Então a pior coisa que tem é quando nós nos encontramos com as nossas próprias palavras. Com as nossas próprias atitudes. Com as nossas próprias ações e condutas. Se isso se repete aqui na terra, com aquele velho provérbio do mundo, o mundo dá voltas. Aí você encontra uma pessoa lá no Japão. Menino, você está aqui, que mundo pequeno, hein? Estão entendendo, irmãos? O mundo gira. Agora, se essas coisas acontecem aqui na terra, e o profeta diz que tudo será revivido de novo no julgamento. Estão entendendo, irmãos? Tudo será exposto, revivido, falado, as ações, as condutas. Então a pior coisa que tem é quando nós nos deparamos contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Na minha casa nunca entrará uma televisão. Isso há 15 anos, há 20 anos, há 25 anos atrás, há 30 anos. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. O dia que meu filho fazer isso, eu ponho ele para fora de casa. E aí você se encontrou com a sua própria palavra. E você não foi capaz de fazer. O dia que minha filha fazer isso, sendo uma cristã, na minha casa não aceito. O dia que faz, você se encontrou com a sua própria palavra. E você não fez. Você não honrou. Então a pior coisa que existe é quando nós falamos as coisas, determinamos aquilo, e aquilo vem de encontro às nossas palavras. Vem de encontro. Então, observe que o tema que eu quero trazer nessa noite é o que é próprio da denominação e que tem sido substituído na mensagem. O que é próprio da denominação, já é da denominação, mas que dentro da mensagem tem substituído. E aí, quando essas coisas são substituídas, que é próprio e característica da denominação, nós não percebemos o que aconteceu. Estão entendendo, irmãos? É porque nós mudamos o conceito, mudamos a expressão, mudamos aquela colocação, aquela conotação, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, não muda. Então, vejam bem, sabemos que denominação é um fruto de um relacionamento ilegal, um adultério. Denominação é o fruto de um relacionamento adulterino, na qual a igreja e o Estado, quando se casou, a igreja se engravidou e gerou filhas. Só que para gerar essas filhas denominacionais, para gerar essas filhas, tem 4 espíritos para poder dar luz a essas filhas. 4 espíritos para dar luz a essas filhas, que é o espírito anticristo, jezabelismo, balanismo e nicolaísmo. Nessas quatro condições, existe uma gravidez perfeita da grande prostituta. Estão entendendo, irmãos?
gera uma filha perfeita. Quando eu falo perfeita, isto é, no mesmo espírito da mãe. Estão entendendo, irmãos? Amém. Com o mesmo espírito. Então, observe que quando essas 4 fases na igreja se juntam, é a fórmula exata para o nascimento de uma organização. Anticristo, o espírito anticristo, o espírito jezabelismo, balanismo e nicolaísmo. Durante as eras da igreja, foi esses espíritos que predominou numa denominação. Quem está entendendo, irmãos? Começando com o espírito anticristo, depois veio o espírito jezabelita, balanita, nicolaíta. Então, observe que dessas naturezas misturadas em meio ao povo, na igreja, é que nascem certas formas novas de pensar, de crer, de ver a Bíblia, de ver a mensagem. E, no entanto, quando isso acontece, a política deve se apoiar a um ponto de vista para que tal visão parta para uma divisão ou separação entre os homens, mesmo e por fim entre Deus e a palavra. Estão entendendo? Então, qual é a natureza do Espírito de Cristo? Primeiro passo, sorrateiramente. Amém, irmãos? Amém. É aquele Espírito inofensivo. Esse é o Espírito de Cristo. É aquele que caminha sem quase ninguém perceber. Sem quase ninguém notar. Andando sobre o cavalo branco. Com um arco, sem flecha. É o Espírito do Anticristo, cavalgando. Quase imperceptível. Ninguém está vendo. Mas está ali. Ele é o princípio para dar luz a uma denominação. Que entenderam, irmãos? Depois disso, vem o espírito nicolaíta. Vem o espírito nicolaíta. E esse espírito nicolaíta vem para poder dar uma forma para esse espírito anticristo. Porque o espírito anticristo é sem forma, ele é sutil. Aí o espírito nicolaíta vem para dar forma a esse espírito. Aí então ela vira uma regra, ela vira uma doutrina, passa a ser uma norma. Cria-se então posições na igreja entre homens, e aí o bispo vira uma pessoa importante, o presbítero vira outra pessoa menos que importante. Estão entendendo, irmãos? Então a esses homens ilustres postos na igreja, onde homens têm que venerá-los, fazer inclemência. Depois desse espírito, entra o espírito balanita, o espírito de Balaão. Porque já tem o espírito anticristo e já tem o espírito nicolaíta. Mas por que Balaão entra? Balaão entra agora com uma doutrina para lançar tropeço. Quem está entendendo, irmãos? Para que as pessoas tropecem na palavra. Para fazer o povo tropeçar na palavra. Fizeram isso em Niceia, fizeram isso em outros lugares, para tropeçar na palavra. Depois de vir com o espírito sorrateiro anticristo, depois que dá forma através do espírito nicolaíta, porque não podia coroar. Porque o espírito não podia coroar. E então aquele espírito virou uma doutrina. E logo essa doutrina, então, vem com o espírito balanita, porque tem dinheiro por trás. Tem dinheiro por trás, tem indulgência, tem pagamento de oração, tem pagamento para purgatório. Veio o espírito Balaão para lançar tropeço, mais ainda daqueles que já estavam tropeçando na palavra. E por fim, veio o espírito de Jezabel,
o governo da mulher por detrás. Quem está entendendo, irmãos? Jezabel. Jezabel. A que se diz profetiza, a igreja do Senhor. Então, e quando essas divergências acontecem, aparecem ao ponto de separar a fraternidade e o companheirismo chega a ser rompido. É sinal que esses 4 espíritos, esses 4 estados, estão infiltrados entre o povo e ministérios. Anticristo, nicolaísmo, balanismo e jezabelismo. Agora, eu seria muito inocente, seria muita inocência minha, ou falta de posicionamento, de pensar que esses espíritos que estavam cavalgando sobre o sistema religioso não esteja cavalgando sobre a noiva. Porque o profeta disse que aqueles 200 milhões de demônios viria sobre a noiva. Quem está entendendo? Aqueles espíritos, aqueles cavaleiros que estavam ali presos no rio Eufrates, presos de um lado, batalhando através daqueles 4 reis, daqueles 4 anjos que estavam aprisionando os judeus, que estava contra os judeus. Isso debaixo da 6ª trombeta, que era Mussolini, Hitler, Eichmann, Stalin. Esses homens eram ditadores, ateus, negadores de Deus. E eles viam os judeus como ameaça. Esses 4 anjos, como diz Apocalipse ali, capítulo 9, eles tinham consigo 200 milhões de demônios, como a semelhança de gafanhotos, com espadas e lanças. Eram soldados. Na visão de João da Ilha de Patmos, eram soldados, homens armados, sem Deus. Homens sem Deus, ateus declarados, sem fé nenhuma em divindade alguma. Matava por prazer os judeus. Levava para o campo de extermínio. Levavam para câmaras de gás, para o campo, na qual trouxe essa atrocidade, esse crime que foi o Holocausto. Quando esses demônios desse lado do rio estavam presos nesse sentido, eles foram soltos no outro sentido. Porque quando a 6ª trombeta parou de tocar, foi quando Israel parou de sofrer. Israel parou de sofrer. Ela pôde respirar um pouquinho enquanto os 4 anjos morreram. Que o último era Hitler. Quem está entendendo, irmãos? Quando parou de sofrer. Então, quando Israel parou de sofrer, os 200 milhões de demônios foram vencidos. Mas eles vestiram outra roupagem. Deixou a arma, deixou o foguete, deixou o fuzil e foi trabalhar em cima das púlpitas. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Eu falei que seria simples, e é simples. E esses 200 milhões de demônios agora veio trabalhar no eclesiástico. Agora era a perseguição dos judeus, que é o povo eleito. Agora é a perseguição da noiva, que é eleita, não o religioso. O religioso não é eleito. A perseguição é para eleito, não é para não eleito. Por isso que os 200 milhões de demônios foram sobre a noiva, não sobre a religião, porque eles não têm eleição nenhuma. Deus não elegeu a denominação. Quem entendeu, irmãos? Deus não trata com denominação. Deus não trata com religião. Deus não trata com denominação. Por isso que os 200 milhões de demônios soltou-se dos judeus, que é povo eleito,
e veio para cima da noiva, povo eleito. Está entendendo, irmãos? Então, quando os 200 milhões de demônios parou de trabalhar na metralhadora, no gás mortífero, em todas essas coisas, Israel pôde respirar, pôde voltar para a sua terra natal, voltou para a Palestina. Eles começaram, se eu não me engano, parece que foi 600, no máximo 600 judeus. Olha como é que Israel é hoje. Estão entendendo, irmãos? Acho que foi uns 600, mais ou menos, 600 judeus que voltaram para a Palestina. No ano de 1947 para 48. Voltaram cerca de 600 e poucos judeus. Olha como é que Israel é hoje. Deus tem prosperado desde então. Amém, irmão? Deus está com a mão sobre eles. A mão de Deus está sendo retirada de nós e apoiada cada vez mais aos judeus agora. Quem está entendendo, irmãos? Amém. A mão de Deus está sendo retirada de nós. Retirada. E cada vez mais agora apoiando os judeus. Então, observe que quando esses judeus voltaram para a Palestina, eles tinham que voltar para o seu estado de direito. Seu estado de direito. De direito. O renovo, no qual a Bíblia diz que foi a vide, a oliveira, que deu seus rebentos, isso quer dizer que a esperança profética começou a brotar nos corações deles. Quem está entendendo, irmãos? A esperança profética. Da mesma maneira que Israel foi preso cativo por Babilônia e pegou o pandeiro, pegou o saltério, pegou tudo aquilo e colocou no salgueiro chorão, pendurou naqueles salgueiros à beira do rio, porque não podia mais cantar, porque não tinha mais alegria, porque não podia cantar fora de sua terra. Irmão, você só pode ter alegria com Jesus. Amém, irmão? Da mesma forma foi Israel. Foram expulsos da Palestina, foram expulsos de Jerusalém, do seu templo, e espalhados como gafanhotos na terra. Como é que poderia alegrar-se fora de sua terra? Mas quando eles voltaram para a Palestina em 48, eles se alegraram. Amém, irmãos? Eles retiraram de volta os seus salgueiros, os seus pandeiros, os seus instrumentos e começaram a cantar a Deus. Porque Israel disse, como? Os inimigos disseram, pega o violão, pega o órgão, pega o tamborim, canta para nós. Lá dentro de Babilônia. E ele dizia, como nós cantaremos? Como nós alegraremos? Como nós poderemos nos sentir regozijados fora de nossa terra? Estamos longe de nossa terra. Como que Israel podia glorificar? Como que Israel podia se glorificar? Como eles podiam ser felizes fora de sua terra? E foi Deus que os espalhou, diz a Bíblia. Amém, irmãos? Deus os espalhou. Mas Deus diz, e eu vos ajuntarei outra vez. Foi profetizado que Deus os ajuntaria. Deus tornaria de volta. E a Bíblia diz, eles cantariam novamente. Se alegrariam novamente. Amém, irmãos? E desde então a sua alegria, desde 48, foi quando eles estavam na sua terra. E toda vez, presta atenção, toda vez que Israel ficou fora da sua terra, e toda vez que ela voltou para a sua terra, era sinal de que uma grande coisa estava prestes a acontecer. Amém, irmão? E o número 70, para cativeiro, é para Israel. Você pode observar que o número 70 foi o tempo do cativeiro. Agora, o número 70 está chegando desde o tempo que ele está lá na Palestina. Conta de 47 para cá? Quantos anos vai dar? Os irmãos entenderam, irmãos? Então você observa bem que eles estão lá. Agora,
profeta irmão Branham disse que a mensagem final para a igreja nunca se denominaria. Graças a Deus. Amém? Aqui está ela. Aqui está ela. A mensagem. Nunca se denominar. Mas e nós? A mensagem não. Mas e nós? E nós como ministros, e nós como povo, como igreja, como companheirismo, como ministros, seja na região sul, na região norte, na região sudeste, sudoeste, centro-oeste, na América Latina, na América do Sul, ou no norte, na Ásia, e nós, como seguidores, como crentes, como defensores, como aqueles que receberam. Amém, irmãos? E nós? Será que nós ficamos com uma mensagem que não pode terminar? Será que estamos em condições de denominados ou não? Será que não? Será que a mensagem, o povo, não estou dizendo a mensagem nunca se dá. Quando eu falo a mensagem, não é o povo, não, gente. É a mensagem é Deus. Deus não se denomina. É o povo. Será que o povo que creu na mensagem a esses longos das décadas, desde quando o irmão Branham partiu, será que nós estamos em condições como se puras, separadas, não tendo nenhum vínculo com denominação? Será que estamos? Será que nós estamos? Ora, o povo tem que parar. O povo tem que parar. Tem que parar de deixar o diabo colocar nas mentes deles que só pelo fato de ter a mensagem, pertencer à mensagem, que não pode agir como denominação. Você tem que parar com isso. Eu sou da mensagem, então eu não sou denominacional. Que é isso? Isso é o que o diabo está fazendo com muitas pessoas. Verdade. Ele disse que a mensagem não se denominaria. A mensagem. Ele não disse o povo. Quando Jesus disse, quando o Filho do Homem vier na terra, achará fé? Ele não está falando da mensagem, não. Está falando do povo. Quem é, irmãos? A mensagem é Deus. Ele está falando do povo. Será que a fé deles é igual quando começou? É isso que está falando. Amém, irmão? É isso que está falando. Será que temos passado desse evangelho para outro evangelho, na qual não é outro? Mas vamos aqui. O profeta irmão Branham disse que a mensagem final para a igreja nunca se denominaria. Isto é, a revelação que a trouxe. E quem trouxe? Cristo. Amém, irmão? Amém. A semente. Mas o profeta não disse sobre o povo que viria para ela. E sim ela, a mensagem que não se denominaria. O que tem sido substituído da denominação em nosso meio? O profeta pregou a mensagem de demonologia. 3 estados. Ele pregou demonologia, estado físico, isso é, nas doenças, câncer, tal e tal e tal. Depois pregou a mensagem demonologia, estado religioso, questão de religião, adoração, doutrina. Depois pregou a mensagem demonologia, espíritos sedutores. Aí quem tiver em casa, lê com bastante cuidado o que é espíritos sedutores. Aí o profeta diz, espíritos sedutores vêm para substituir o original. Amém. É, Deus.
Espíritos sedutores surgem para substituir aquilo que é originalmente entregado. Espíritos sedutores. Quem está entendendo, irmãos? Então, o que tem sido substituído da denominação em nosso meio? Vamos lá. Letra A. Sistemas. Nós chamamos de sistemas. Sistemas. Na denominação, nós chamamos a denominação de sistema. Não é assim? A denominação é um sistema. Mas substituímos hoje na mensagem grupos. Grupo. Você entendeu agora? Vocês estão entendendo, irmão? B. Nossa igreja. Não é assim que a denominação fala? Nossa igreja. Foi substituído nosso meio, nosso companheirismo. O nosso companheirismo é assim. Nosso companheirismo é assim. Foi substituído, o Espírito é o mesmo. Só foi substituído. Quem está entendendo, irmão? C. Nossa fé. Não, aqui a nossa fé foi substituir sobre nosso posicionamento. É mais bonito, né? Estão entendendo, irmãos? É o mesmo Espírito. Não é o nosso posicionamento. Nosso posicionamento aqui é assim. O nosso aqui é assim. Na nossa doutrina é assim. É terrível isso, não é, irmãos? Isso é terrível. Isso aqui nem deveria nem você estar pregando para você. Tinha que ser uma reunião de ministros. Letra D. De qual denominação? É assim que eles fazem, né? A denominação fala assim. De qual denominação você pertence? Na mensagem foi substituído assim, ó. De qual companheiro você vai? Só substituiu. De qual companheiro você vai? Você pertence a qual companheirismo? Letra E. De qual ministério? É assim que a denominação fala, não é? Substituído por você vai em qual companheirismo? O profeta de Deus diz que Deus pode caminhar com um pequeno grupo de pessoas. Deus pode. Mas disse também que na hora ou no momento em que se organizarem, ali mesmo morrem. Nós não queremos estar mortos. Amém, irmão? É aí que eu entro no princípio. Quando algo nos atinge, nós nem percebemos que atingiu. Que algo nós estamos agindo, nós nem percebemos que estamos já igual àqueles que passou. Vocês estão entendendo, irmãos? Então seria uma ignorância grande nossa, principalmente por parte dos pastores, se esses espíritos que eu acabei de falar aqui, balanismo, nicolaísmo, vocês não têm sido mesclados, sido mais trabalhado, ao ponto de, se possível, for enganar até o próprio eleito. Estão entendendo, irmãos? Veja, para você ver uma coisa. Na mensagem, deixa eu ver se é isso aqui. Deus mantém sua palavra, parte 2, parágrafo 57. Toda vez que as pessoas estão reunidas no final da estrada, não é no começo, não. É no final da estrada. E em um cruzamento, Deus envia um profeta verdadeiro. Isto é, toda vez que o povo está no final de uma dispensação, no final de uma era. Quem está entendendo, irmãos? Uma encruzilhada, porque está tudo torto, está todo mundo de cabeça para baixo, está todo mundo pregando errado, ensinando errado. Deus envia um profeta para acertar tudo. Amém, irmão? Deus envia um profeta para acertar tudo. Porque nós estamos em vias de cruzamentos. Ninguém entende. Você está indo para a esquerda, outro está indo para a direita, outro está indo para um lado, outro está indo para o outro, está cruzando um outro. Aí vem um profeta e diz, não, vem por esse caminho. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Vou repetir. Toda vez que as pessoas estão reunidas no final da estrada, em um cruzamento, Deus envia um profeta verdadeiro e o diabo envia um falso.
Vê? Aí está. Deus envia um profeta para poder consertar a coisa toda que estava fazendo errado. Isto é inconscientemente. Depois o profeta parte, nós começamos a fazer as coisas erradas conscientemente. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo amor de Deus. Um profeta surge para Deus perdoar nossa ignorância. Vocês estão fazendo errado. Vocês estão entendendo, irmão? Para perdoar nossa ignorância. Vocês estão andando no lado errado. Estão tentando fazer uma obra para mim, mas está errado. Então estou enviando a promessa, estou enviando o profeta. Agora faz certo. Amém, irmão? Aí o profeta parte, Deus o leva. Uma geração parte. Aí nós conscientemente começamos a fazer as coisas erradas. O profeta fala para não formar grupinho, não. O profeta fala para não fazer aquilo, fazendo assim mesmo. Vocês estão entendendo, irmão? A gravidade da situação? Ninguém era isso. Não, de jeito nenhum. Não. As coisas que antes eram detestáveis, hoje deu amenizada. As coisas que antes eram condenáveis, agora vamos tratar, mudou as coisas. As coisas que antes eram envergonháveis, agora. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Na mensagem à era de Éfeso, parágrafo 89, e a igreja nunca tem aprendido isso. Eu já falei isso, já repeti isso várias vezes. A igreja nunca tem aprendido isso das escrituras ou da história. Ou seja, não aprende da escritura e não recorre à história. Não aprende da escritura e não recorre à história. A igreja nunca tem aprendido isso das escrituras ou da história. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e o povo obtém sua liberdade, depois de um tempo se escraviza a mesma coisa de onde saiu. Aquela confraternização que eu fiz o ano passado, alguns pastores não vêm porque não pertencem ao companheirismo. Que não faz parte do grupo. Inclusive aqui. Ainda teve pastor ainda que cerrou a igreja. Você colocou a igreja, você não vai não. Teve um pastor que foi fazer no mesmo dia um trabalho lá no campo dele para não deixar o povo vir. E fez. Não vou dizer o nome. E aí nós falamos assim, nós não somos denominação porque não somos da mensagem. O diabo está injetando isso na cabeça das pessoas. Verdade. E eles estão aceitando isso fácil. Restauração da árvore noiva. Parágrafo 296. Todas as vezes que Deus envia um movimento no meio do seu povo, todas as vezes, e eles se denominam. Todas. Nós não podemos colocar a última era, que é a nossa, mesmo com o grão original, nós não podemos trazer essa era como exceção. Não podemos. Porque o proprietário vai falar aqui, ó, não tem uma era, todas as eras, eles se denominam no final. Conversando com o pastor, e olha, eu não sou muito de... Mas conversando com o pastor, da mensagem, companheiro de Goiânia, vocês não conhecem não. E nós estávamos conversando, e entrou a palavra sistema, organização, no nosso meio, atitude. Ele chegou para mim, pastor Vanderlei, eu não sei qual é a sua posição, mas eu vou falar uma coisa aqui. Você pode falar, pastor. Nós, na mensagem, pela mensagem, nós temos que chegar todos num ponto de denominado. E é verdade, mano. É verdade. Ele não estava longe da mensagem, não. Estava certo. Porque não é a geração não é a geração do momento, é a geração que passa. Quem está entendendo, irmãos?
Não é a geração do momento. É a geração que vem. Não é a que passou, é a que vem. Sempre foi assim. Olha o que o profeta vai dizer. Restauração da noite. Todas as vezes que Deus envia. Eu falei em condição, irmão. Está entendendo, irmãos? Condição. Eu não falei que vira a denominação. Eu falei condições. Estão entendendo, Zé? Porque você pode, como cristão, sair ali fora e viver na condição de pecador, mas não é eleito. Isso não quer dizer que você está perdido. Estão entendendo? Se você é um cristão que crê na mensagem, vai ali e fuma um cigarrinho, naquele momento você está na condição de perdido. Na condição de um pecador. Quem está entendendo, irmãos? Eu falei condição. Chegaríamos à condição. Estão entendendo? Se ninguém vê, se ninguém acha que isso é condição de dominar, então é o que então? Doutrinas e mais doutrinas. É o que então? Não é condição de dominar, não? Hã? Será que está todo mundo dizendo a mesma coisa? Está todo mundo na mesma arca? No mesmo barco? Põe esse tanto de doutrina, esse tanto de líder que crê de uma maneira num barco para remar para você ver. O barco afunda. Porque um rema para lá, outro rema para cá, outro rema para cá, e o barco afundar, e todo mundo está perdido, irmão. Estão entendendo, irmãos? Eu quero ir para cá, não, eu vou para cá. Não, eu quero ir para cá, eu vou para cá. Então, eu barco tudo. Bota todo mundo. Ninguém rema para um determinado lugar. Aí vem Paulo, rema para um determinado lugar. Falar todos a mesma coisa. Amém, irmão? Tem o mesmo parecer. A mesma fé. O mesmo sentido. E aí? Quando isso foge, irmão, vira dominação. Restauração da noite 296. Todas as vezes que Deus envia um movimento no nosso meio, todas as vezes, sem exceção de nenhuma era, eles se denominam bem no final. Bem ali. Eu desejo, eu quero que alguém me aponte, alguém que conhece a história da igreja, que pode me censurar. Vem aqui na frente agora, está dizendo. Vem aqui e me mostre a uma vez, em qualquer hora, que Deus envia uma palavra que depois eles não organizam. E aí? Deus enviou para nós uma palavra ou não? Amém. Agora eu pergunto, em que condições nós estamos? Em que condições nós estamos? Estamos em condições de andar nessa terra do Egito, do deserto, sem que Deus envie escorpiões para nós? Sem que Deus envie serpentes para picar nós? Estão entendendo, irmãos? Estamos em condições de andar nessa terra do deserto com a mensagem até chegar a Canaã, nas condições de Deus não abrir a terra e nos engolir? Estamos em condições de não nos misturar, como fizeram em Moab, e Deus matar uma noite só mais de 20 mil pessoas? Que entendendo, irmão? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Glória a Deus. Estamos em condições de andar nessa mensagem. Estamos em condições de andar com ela, sem que Deus possa, na nossa provocação, abrir um buraco da terra e nos engolir. Estamos em condições de andar nela legitimamente, sem que ele envie algumas serpentes para nos picar. Mas o povo não sabe disso. O natural ficou para trás. Buracos têm engolido igrejas. Serpentes têm picado o povo. Quem entendeu, irmão? Aleluia. Aleluia. O povo não compreende essas coisas. Santo Deus, né? Ai, meu Deus. Santo Deus. O sinal 207. Israel saindo do Egito é um tipo perfeito da igreja saindo de dentro das denominações.
Agora, nem todos se denominam. Amém, amém, irmão. Graças a Deus, é uma luz no fim do túnel. Aleluia. Graças a Deus, nem todos que saíram do Egito se denominou. Josué e Caleb não denominou. Amém, irmão. Paulo não ficou sozinho no final do ministério. Timóteo e Tito ficou junto. Nem todos se denominam. Eu me refiro à noiva invisível. Aleluia. Algumas pessoas, existem alguns dos independentes que estão tão ruins quanto os denominacionais, às vezes piores do que eles. Tá vendo? Ministérios viraram programas televisivos com apresentadores na mídia interativa e de entretenimento. Nada contra, mas estou falando das condições apontadas para a apostasia na igreja, com substituto, igualando ou copiando ao velho sistema falido da denominação. Alguns com dons de cantar ou louvar a Deus estão se esforçando para ganhar dinheiro com seus dons, vendendo CDs, DVDs e exposição até para fotos de bastidores, recebendo até autógrafos na mensagem. Meu Deus amado. Isso é uma condição de denominação. Hã? Agora você põe essa mensagem no ar, no vídeo, nas redes sociais. Opa! Teve um que falou assim, mas o senhor só combate contra nós na mensagem. Profetiza coisa boa para nós. Uns adotaram sistemas temáticos como lugar de recreação, passeios turísticos, dentro e fora do país, adotando inovações que antes não se viam entre os crentes, como apresentação de artes cênicas e peças teatrais, no qual tem adotado quase uma condição que politicamente está incorretas. Na verdade, os tempos mudaram. Poucos são os tradicionais pastores que saíram do Egito e que estão mantendo a fé, a postura por meio de uma nova geração de crentes na mensagem. Por meio de uma nova geração de crentes na mensagem. Quem está entendendo, irmãos? A geração velha já passou. Agora tem uma geração nova na mensagem. Uma geração nova. Uma geração nova de crentes na mensagem. Pois a geração antiga da mensagem já é passada. Poucos do que começaram ou saíram do Egito têm se enrolado e causado tanta confusão com a mensagem antes de atravessar o Cades Barneia para cada um. Pela forma e pela conduta em que a igreja se encontra, o mensageiro é apenas um personagem da história pelas quais se contam de suas palavras, dos seus gestos, do que ele fez, do que não fez. Agora ele é contado como história da igreja. Assim como os luteranos contam a história de Lutero, assim como os metodistas levam o nome de Wesley. E assim vai sendo. Quem está entendendo, irmãos? Mas há uma noiva, amém, irmão? Há uma igreja. Ela já foi escolhida, já foi separada e mantida com Deus para que as obras e as condutas de uma denominação não sejam encontradas nela. Amém, irmão? Deus vai levar uma igreja, Ele vai arrebatar uma noiva, mas as obras e as condutas de uma denominação não podem ser encontradas nela. Porque quando a denominação surge, isso quer dizer assim, quando o homem provoca uma organização, provoca uma denominação, ele está falando para Jesus, o Senhor não me serve mais.
Porque deixou a liderança do Espírito Santo e agora a liderança humana. Quem está entendendo, irmão? Mas nós vamos seguindo com a palavra. Amém, irmão? Vamos olhando para nós mesmos. Vamos olhando para a nossa condição. Amém, irmão? Para a nossa condição, nossa postura. Se nós estamos enquadrados ou não. Porque esse é o maior poder. Quando o irmão diz, quando o homem olha para si mesmo em erro. Amém, irmão? E assim muda o quadro. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Creio que cada um de nós aprendemos mais um pouquinho nessa noite. Aprendemos mais um pouco da Tua palavra. Ó Senhor, ajuda cada um. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas faltas cometidas, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ficar longe, Senhor, de conceitos mundanos, de conceitos denominacionais. Senhor Deus, tem misericórdia. Quando o homem procurou a denominação para si, ele se escondeu de Deus. Foi o que Adão fez, através de sua cobertura religiosa. Oh Deus, tem misericórdia, meu Pai. Confirma a Tua palavra. Abençoe cada irmão e cada irmã. E que a graça do Senhor venha nos assegurar, Senhor, nos proteger de todos esses males modernos da era. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.